chest. Fala galerinha, beleza? Bora fechar essa parte de números complexos e essa revisão zona que a gente fez sobre esses conteúdos que a gente falou durante o primeiro semestre em Math 1, Math 2 e Math 3, ok? Agora eu vou falar sobre forma trigonométrica de um número complexo. Não desespera porque você viu o trigonométrico ali, não. Bora com calma, bora na manha que vai dar certo, ok? Olha só. Eu já peguei um número complexo, esse daqui, ó, o 4 mais 3i. A gente já viu várias coisas de número complexo, mas tudo nessa forma aqui, nessa forma que a gente diz que é forma trigonométrica? Não, forma algébrica de número complexo. O que eu quero que você perceba? Todo número complexo a gente consegue escrever ele em um plano cartesiano. A gente dá um nome até especial para ele, é o plano de Argand-Gauss, ok? O plano dos números complexos é plano de Argand-Gauss, fechou? E como que a gente representaria esse número aí no plano de Argand-Gauss? O plano de Argand-Gauss ele é assim, aqui está a parte real, aqui estaria a parte imaginária do número. Então, ó, a parte real desse número seria quem? Seria o 4. Então eu já vou escrever isso. Isso daqui é a minha parte real. Então é como se fosse o meu x ali. E aqui seria minha parte imaginária. Beleza? O que eu quero que você perceba? Eu quero que, para a gente marcar um ponto, esse ponto vai representar esse número complexo, ok? Então, ó, na parte real, esse cara é o 4. Na parte imaginária, aqui é 3. Então, fazendo a correspondência aqui, ó, eu vou parar nesse pontinho aqui. Ó, aqui, caraca, hein? Tem até efeito especial essa aula, hein? Gostou, né? Ou, se liga só, esse ponto está associado a esse número complexo aqui. Beleza? Show de bola. Esse ponto 4, 3. Aí, o que eu quero que você perceba? Essa é uma forma de você representar no plano de Argand-Gauss, ok? Uma notação de ponto até, né? Tipo, o ponto 4, 3 do plano de Argand-Gauss está associado com... Tá ficando feia essa minha barrinha. Está associado com esse número complexo aqui. Beleza? E o que eu quero que você perceba com isso? Cara, não tem só uma maneira de eu representar um sistema cartesiano, ok? Quando eu falo isso Cara, o sistema cartesiano do plano cartesiano que a gente está acostumado a entender é esse que o ponto 4, 3 é o ponto que está 4 para a direita, sobe 3 unidades. Mas eu tenho outras formas de entender a lógica e de onde eu fui parar com esse ponto. Eu poderia, por exemplo, pensar em um sistema que leva em consideração a distância do ponto até a origem e quanto que esse ponto abriu de ângulo, ok? Por isso eu não entendi. Que é isso que a gente vai falar agora, de forma trigonométrica. Se liga só. Esse ponto aqui, ele vai ter uma distância para a minha origem. Essa distância aqui. Essa distância que eu vou chamar de ρ, fechou? Massa. Essa distância que eu vou chamar de ρ. De boa? A gente pode dizer também que é a mesma coisa que o módulo do número complexo. É o tamanho desse número complexo. É a distância que ele está para a minha origem. Fechou? Se eu utilizar aquela ideia de distância entre dois pontos de geometria analítica, vai dar certo. Eu consigo determinar quem que é o tamanho desse ρ. Ok? E como que eu faria isso? Uai, faz aquela parada que eu te falei de geometria analítica, paizão. Volta aí 2 aulas que você relembra. Ou a gente pode fazer assim com calma, não tem erro. Cara, esse tamanho está dentro de um triângulo retângulo. Você está vendo isso? E esse triângulo retângulo aqui vai ter isso daqui como cateto, isso aqui como cateto e o que eu quero descobrir como hipotenusa. Mata essa questão rapidinho, filho. Ó, quem que vai ser esse meu cateto? 4. Quem que vai ser esse meu outro cateto desse triângulo retângulo? 3. Olha que curioso. A parte real e aqui a parte imaginária desse número complexo. Então, ó, o que eu vou te dizer é o seguinte. Esse ρ, esse módulo do número complexo, o tamanho do número complexo, a distância dele para a origem, vai ser então a raiz quadrada de A
ao quadrado mais b ao quadrado, sendo a minha parte real e b a minha parte imaginária. E da onde que eu tirei isso? Desse teorema de Pitágoras que a gente faria aqui, ó. Concorda comigo que o ρ ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos? Quem são os catetos? 4 e 3. Esse quadrado daqui, ó, esse quadrado daqui, ele passa como uma raiz. Como eu estou falando sobre tamanho, então só vai ficar raiz, não vai ficar mais ou menos raiz. E aí vai aparecer exatamente o que eu te falei aqui de fórmula. De boa? Aí vai ficar 16 mais 9, né? 16 mais 9 vai dar 25. Então, ρ é igual a raiz quadrada de 25. Então, o tamanho desse número complexo, o módulo dele é quanto? Raiz de 5. Ou raiz de 25, que é 5. Então, esse tamanho aqui desse número complexo é 5. Fechou? Essa forma trigonométrica que eu estou falando de escrever um número complexo, ela leva em consideração esse tamanho do número complexo, esse módulo do número complexo, esse ρ, ok? E o que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba o seguinte: para eu conseguir identificar qual que é um número complexo, eu preciso do ρ, do tamanho, mas eu também vou precisar de outra informação. Do mesmo jeito que eu precisava quanto que ele andava no x, quanto que ele andava no y. Vou precisar de duas informações. Aqui eu pego a distância que ele andou, mas se eu pegar só a distância que ele andou, eu posso pegar outro cara que a distância que ele anda é 5. E ele para aqui. Qual que vai ser outra informação que eu vou levar em consideração? O ângulo que o eixo x faz com esse segmento que liga a origem e esse ponto, ok? Sempre tomando no sentido aqui, ó, anti-horário, de boa? Então esse ângulo aqui eu vou chamar ele de ângulo θ. E a propriedade vai ser a seguinte, que todo número na forma trigonométrica ele vai ser escrito assim, P, então o módulo, essa distância que a gente calculou, que para esse caso desse número vai ser 5, vezes cosseno desse θ mais I vezes o seno desse θ. Então, ó, como que a gente colocaria esse número aqui na forma trigonométrica? Assim, ele seria ρ vezes cosseno de θ mais I seno de θ. De boa? Esse P aqui é o ρ, fechou? Qual que é o ρ para esse número aqui? O ρ é a distância dele para a origem, né? Do ponto do afixo para a origem. A gente calculou aqui e deu 5. Então, seria 5 vezes cosseno θ seno I seno θ. Quem que é esse cosseno? Quem é esse θ, né? Para começar, esse cara aqui. Como é que eu calcularia esse cara? Aí a gente vai ter que utilizar aquela parte de trigonometria do triângulo retângulo. Eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que tem cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então eu sei que a tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Coca. Quem é o cateto oposto? É o 3. Quem é o cateto adjacente? É o 4. 3 quartos. 3 quartos é uma coisa que 0,75. Esse 3 quartos, 0,75, não tem naquela tabela dos ângulos notáveis. É, porque o θ não é um ângulo notável, ok? Eu peguei esses valores para a gente entender a lógica, ok? Mas se liga só. Se eu pegasse uma tabela e olhasse qual é o ângulo que a tangente dele dá 0,75, eu ia perceber que esse ângulo, como ele é menor que 90 graus, que a gente consegue perceber, e que a tangente da 0,75 é o ângulo que é próximo, sabe de quanto? 37 graus. Eu olhei na tabela, fechou? 37 graus. Mas, por exemplo, imagina que a questão tu fez certinho e tal, aí você viu, montou o triangulinho e viu que a tangente do θ é igual a raiz de 3.
sobre 3. E aí? Raiz de 3 sobre 3. E aí, qual é o ângulo que é a tangente da raiz de 3 sobre 3? Não, não é raiz de 3 sobre 3, não. Bora pensar naquela musiquinha lá pra eu pegar um valor notável, ó. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz. Não, tava certo, ué. Tô ficando doido. Aí, ó, raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo menor que 90 que a raiz, que a tangente da raiz de 3 sobre 3? Ué, é o 30. Então, o θ seria 30. Então, às vezes, você vai ver que na maior parte das questões vai dar um θ que vai ter uma tangente notável daquelas que a gente conhece. Fechou? Então, esse que seria o bizu que eu queria passar para vocês. De boa? Mas nessa daí, nesse caso, né, como deu 0,75 e nenhum daquelas tabelas notáveis dá 0,75, aí eu olhei numa tabela específica. Pô, qual é o ângulo que a tangente dele dá 0,75? É o 37 graus. De boa? 37 graus. Fechou? Aí a gente vem pra cá. Pô, então esse cara aqui, ele vai ser, ó, 5 vezes cosseno de 37 graus mais e seno de 37 graus. Então, esse cara seria a forma trigonométrica desse número complexo, ok? Tem até como a gente escrever de outro jeito, que é mais elegante ainda. A gente pode escrever assim, ó. 5 vezes ok? I vezes o ângulo, 37 graus. Mas para ficar mais bonitinho aqui não teria que estar em grau, né? Estaria em radiano, né? Aí tu transformaria para ficar mais bonitinho. De boa, galera. Fez sentido o que eu falei? Com isso, eu vou finalizar aqui essa revisão marota que a gente fez sobre números complexos, a parte de matemática do Aclésio, né? E aí, quando você completa com os outros vídeos que a gente já fez os comentários, você vai ver que a gente falou de muita coisa que é muito importante para sua tua prova de recuperação semestral. Deu pra gente relembrar muita coisa. Se você viu todos os vídeos, entendeu, fez as anotações, parte agora para a parte de exercício. Faz alguns exercícios, tenta você pensar naquilo. Pega as provas antigas, refaz com calma, com carinho. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Não esquece de curtir os vídeos, obviamente. Claro que eu quero que você curta os vídeos. Segue aqui o Insta não, segue o YouTube da PMF e o meu Insta, fechou? Galera, um abraço, faz uma boa prova, tamo junto e até a próxima. Valeu!